Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma manhã de estudo, mais uma manhã na presença do Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o seu amor sempre nos visita todas as manhãs. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é tudo que eu mais preciso, tudo que nós mais precisamos. Louvado seja o nosso Senhor, para todo sempre. Amém. Bom dia, Terezinha, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu desejo que você e a sua casa estejam bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Bom dia, Marlene. A paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 5 já, como passa rápido, né? Capítulo 5 já de 2 Coríntios. Esse capítulo fala sobre o nosso corpo terreno, como ele sendo uma tenda temporária. E que é isso que ele é, né? Glória a Deus. Bom dia, Estela. A paz do Senhor. Vamos orar? Enquanto oramos, outros vão chegando. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu entro, Senhor, na sua presença e consagro a minha vida ao Senhor. Consagro ao Senhor esse ministério e declaro que tudo é do Senhor. Peço ao Senhor que revele nessa manhã de hoje a verdade através da sua palavra escrita nas Escrituras Sagradas, meu Pai, em nome de Jesus. Apresento ao Senhor a vida de cada uma das suas filhas que estão aqui, Senhor, e as que ainda vão chegar, e também dos seus filhos, meu Pai, que assistem e assistirão depois. Senhor, eu peço que os seus anjos acampem ao redor de cada um deles, instruindo eles em tudo que for preciso, meu Pai. Leva, Senhor, os seus anjos aonde eles estiverem, que eles possam receber toda a direção, toda a instrução, bênçãos de paz, Senhor, bênçãos de amor. Espírito Santo de Deus, encha-os mais da sua presença, em nome de Jesus. Que seja transbordante a medida de paz e amor nesse dia de hoje. Que os nossos olhos, Senhor, possam ser os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Que tenhamos amor em tudo que fizermos e vermos nesse dia, em nome de Jesus. Meu Pai, é essa vida que nós queremos ter. Olhos bons, olhos de amor em todas as situações. Pai, eu repreendo e rejeito todo espírito de incredulidade, todo espírito de distração, todo espírito de mente incrédula, Pai, de coração endurecido. Eu rejeito e repreendo em nome de Jesus. Pai, eu rejeito todo espírito de murmuração, todo espírito de lamentação. Eu rejeito, eu repreendo em nome de Jesus. Que os nossos olhos e o nosso coração estejam conectados com o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Queremos ter um coração humilde como o de Jesus. Que todo orgulho da nossa vida caia por terra, em nome de Jesus. Meu Pai, que a nossa fé seja aumentada cada dia mais. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Que mesmo em meio a tantas dificuldades, Senhor, nós possamos sempre agradecer, declarar o nosso amor ao Senhor e nunca reclamar, nunca murmurar, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é o nosso Pai Todo-Poderoso, aquele que nos guarda, que é fiel, aquele que é zeloso, que coloca o amor sobre nós, que nos protege. Obrigada, Pai, por tanto que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada, meu Pai, por nos ensinar como devemos nos posicionar diante do Senhor como filhas e filhos que somos, Pai. Somos suas filhas, Senhor.
Somos amadas, separadas, somos escolhidas, ungidas. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu e aqui estamos nós, todos os dias na Tua presença, Pai. Obrigada, meu Deus, por mais uma manhã que nós estamos tendo de oportunidade na Tua presença e declaramos que estamos aqui porque Te amamos e amamos a Jesus. É para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado todos os dias na nossa vida. Pai, é isso que eu declaro, te peço e oro, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus, glórias a Jesus. Bom dia, Luzia, Thaís, Dilma, sejam todas bem-vindas. A paz do Senhor Jesus. Esse capítulo 5 de hoje, Paulo, ele fala sobre o corpo terreno, sobre o nosso corpo, como uma tenda temporária. Nossa esperança na eternidade com Jesus, o tribunal de Cristo. É isso que ele traz. A motivação do amor de Cristo que nos constrange, porque é isso que o amor do Senhor Jesus faz, né? Ele nos constrange e a grande missão da igreja, qual é a grande missão da igreja? Reconciliar o mundo com Deus. A grande missão da igreja é levar o amor de Jesus através do Evangelho, da verdade, da palavra. Então é trazer o mundo para Deus, trazer o mundo de volta. É nossa força? Não, é o Espírito Santo que faz. Mas o que nós fazemos? Derramamos o amor através do nosso exemplo, através do nosso posicionamento, através da nossa conduta de vida, do nosso estilo de vida, através daquilo que nós vivemos e não só daquilo que nós falamos. Nós temos que viver o que nós lemos, o que nós estudamos, aquilo que nós buscamos colocar em prática na nossa vida. Então vamos começar a leitura do versículo 1 ao versículo 5. Traz para nós sobre o anseio pelo corpo celestial, quando diz assim, ó: de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez. E ela durará para sempre. Glória a Deus. Por isso, gememos enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nessa barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia e tudo o que Ele tem para nos dar. Louvado seja o nosso Senhor. Que lindo isso, né? Glória a Deus. Então nós sabemos que se a nossa casa terrestre, vamos colocar assim, em outra tradução está escrito assim, ó: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Assim está escrito em outra tradução. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então isso prova que o nosso espírito anseia pelas vestimentas celestiais. O nosso espírito anseia pela nossa casa celestial. Por isso nós gememos hoje. Por isso nós vivemos em aflição.
É isso que a palavra nos traz. Então a casa terrestre é o nosso corpo físico, é a nossa tenda temporária. É isso que Paulo traz aqui. Paulo anseia pelo corpo eterno que receberemos na glória. Essa é a palavra dele nesse capítulo 5 que nós estamos lendo hoje. O Espírito Santo é o penhor ou a garantia. Nós temos o Espírito Santo. Ele é a nossa garantia de que seremos glorificados. Entende? Nós carregamos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus é a nossa garantia de que se nós o servimos com fidelidade, com verdade, com amor, nós iremos para a glória. Esse corpo físico perecerá na terra, mas o nosso espírito vai estar junto do Pai, nas cortes celestiais. Essa vida é temporária e passageira, mas há uma eternidade nos aguardando. E nós cremos nisso. E nós temos vivido nessa terra para alcançar a vida na eternidade. Amém? Em nome de Jesus. O Espírito em nós, ele testifica que somos destinados ao céu. Quando você ora, quando você se assenta ao chão ou vai num cantinho seu de oração, de joelhos, como for, o seu espírito testifica isso, porque o seu espírito, ele tem a conexão com os céus, ele se conecta com o Senhor. É quando você aprende a ter intimidade com o Pai. E essa intimidade te posiciona de tal forma que pode estar acontecendo todas as coisas ao mesmo tempo na sua vida. Ainda assim você tem paz. Ainda assim você se lembra todo o tempo de que mesmo que por um período você caia em erro de se irar ou de ficar um pouco exaltada, rapidamente o Espírito Santo te chama de volta. Ei, volta, volta. A tua carne está te chamando para inclinar, mas não é esse o caminho mais para você. O seu caminho agora é diferente. E é muito lindo isso que o Senhor faz na nossa vida, porque você consegue sentir que a sua morada não é aqui, que aqui você só precisa ser fiel a Deus e cumprir aquilo que Ele te pede em espírito. Entenda que você só consegue ouvir a voz de Deus se você estiver vivendo em espírito e não na carne. A carne inclina para o pecado e o Espírito te liga ao Senhor, ao nosso Pai. Então é uma guerra constante do Espírito com a carne. E vai vencer essa guerra quem você alimentar mais. Se você alimentar a carne, você vai descer ao pecado. E quem está no pecado já está condenado. Mas se você alimentar o Espírito, o seu Espírito se conecta mais com o Pai. Então você vai viver no Espírito e você vai conseguir ouvir mais a voz de Deus. Ouvir o direcionamento do Senhor, que chega na sua vida de uma maneira suave e firme ao mesmo tempo. Suave e firme. E você não duvida que é o Senhor quem fala. Então você começa a obedecer, a ser obediente. Amém? Em nome de Jesus. O cristão vive com os pés na terra. Olha que lindo. Mas com os olhos na eternidade. Os nossos pés estão aqui, pisando na terra. Mas os nossos olhos estão na eternidade. Essa é a vida do cristão.
Essa é a nossa vida, é a sua vida, em nome de Jesus. Versículo 6 diz assim: estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então, muitos animados e gostaríamos de deixar de viver nesse corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na vida aqui na terra. Aqui nós vimos que andamos por fé e não por vista. Andamos por fé, amém? E não por vista. É por aquilo que nós oramos, vemos o que nós estamos orando. Então você ora e você está vendo a sua oração. Essa é a nossa fé. Nós vivemos assim. E não por aquilo que os nossos olhos podem ver agora. Não. É pela fé. Amém? Em nome de Jesus. Paulo revela aqui o seu desejo de estar com Cristo. Mas enquanto vive, anda por fé. E é isso que ele nos ensina. Que nós devemos andar e viver por fé. A vida cristã é uma jornada de confiança no invisível. E como nós temos aprendido sobre isso? Todos os dias. Viver confiando no invisível. Naquilo que nós não vimos, não vemos, mas nós cremos e sentimos. O nosso espírito sente. O nosso espírito anseia. Entende? O nosso espírito sente. Então, o nosso espírito sentindo é a nossa fé. A nossa fé no invisível. Isso nos posiciona para a honra e glória do nome do Senhor. A fé é o olhar que enxerga a eternidade. É você, como eu já disse várias outras vezes lá atrás, você está passando no deserto ou na tempestade e você se mantém. Eu sei que o Senhor está vendo e o Senhor vai prover. Eu continuo sendo fiel. Lembra de Jó? Continue sendo fiel. Mesmo que tudo feche, mesmo que tudo se perca, você não pode se perder. Você não pode deixar de ser fiel ao Senhor. A morte para o cristão não é a perda, mas o encontro com o Senhor. Então se encontre com o Senhor. Seja fiel a Ele. As coisas desse mundo, nós dizemos, nós falamos sobre isso ontem, tudo passa. Tudo passa. Mas o Senhor não. A palavra dele não. Amém? Em nome de Jesus. Paulo lembra que todo cristão será julgado no tribunal de Cristo. Ele fala isso aqui. E nós seremos julgados e cada um de nós receberemos o que nós merecemos, de acordo com aquilo que nós fizemos no estilo de vida que nós tivemos. Então, quando ele fala que todo cristão será julgado no tribunal de Cristo, ele não está dizendo para condenação, não é isso, mas para recompensa. Porque ele diz, cada um vai receber o que merece. Então aqui ele mostra que nós seremos levados ao tribunal para recompensa. Vivemos para agradar a Deus sempre, como eu tenho falado isso para vocês.
Nós vivemos para agradar o Senhor e não os homens. Nunca se esqueça que os homens nós devemos amar, respeitar, ajudar, dar honra a quem tem honra, mas agradar é somente a Deus, nosso Pai. Então, nós vivemos para agradar a Deus, sabendo que nossas obras serão avaliadas por Ele. Então, tudo que nós fizermos a Deus tem que ser com muito amor. E, na verdade, nós só conseguimos fazer com muito amor mesmo as coisas para Deus. Porque se não tiver amor, então nós estamos servindo a homens. Para quê? Para sermos reconhecidos por homens? Para quê? Para ganhar status? Para quê? Nós precisamos agradar ao nosso Pai. Porque se você está na posição de filha e filho, é o teu pai que você tem que agradar. Você tem que viver uma vida para agradar o seu pai. Os seus filhos fazem de tudo para agradar você, de forma na obediência, na honra, né? É a Deus, Deus acima de tudo na vida dos nossos filhos. Mas aqui na terra, como eles ainda são menores, para os filhos menores que vivem na nossa dependência, eles precisam entender o processo da honra, da obediência. Assim somos nós diante de Deus, nosso Pai. Nós temos que obedecer. Nós precisamos ter uma vida de forma que Ele olhe para nós e se agrade daquilo que nós estamos fazendo. Essa é a vida do cristão. Amém? Em nome de Jesus. A salvação é pela graça. É verdade. A salvação é pela graça do Senhor. Mas as recompensas são pelas obras. Existe uma diferença. A graça de Deus nos traz a salvação, mas as recompensas dele sobre a nossa vida é pelas nossas obras. Entende? Nós devemos viver com um senso de propósito sempre, sabendo que haverá prestação de contas de tudo que nós fazemos. E as prestações de contas é sobre o que você fez e não sobre o que o outro fez. É sobre o que você fez. O Senhor vai querer ouvir sobre você e não sobre o outro. Ah, eu deixei de te buscar, Senhor, porque o meu esposo, porque a minha esposa... Ah, tá bom. A salvação é individual. Tá bom? Nós devemos amar, respeitar e ajudar a todos. E nunca agradá-los. Agradar a Deus. Amém? Existe uma diferença muito grande nisso. E eu peço ao Senhor que te dê discernimento espiritual para você compreender como isso é diferente uma coisa da outra. Quando você se posiciona em Deus, a verdade do Evangelho não te deixa omitir o que Ele pede para que você faça. Em nome de Jesus, entenda que você sendo a sentinela na sua casa, a lamparina na sua casa, e se mantendo fiel ao Senhor, haverá dias que toda a sua casa se levantará. Não pelo que você está ordenando que eles façam, mas pelo amor que transborda em você e pelo seu posicionamento. Porque se antes você gritava, hoje você não grita mais. Se antes você irava, hoje você não ira mais. E se acontece numa pequena frequência, rapidamente você pede perdão a Deus. Você reconhece o erro, porque o Espírito Santo te constrange. E é muito forte isso, o constrangimento do Espírito Santo. E aí ele te coloca para orar. E aí você vai de joelhos e fala: Senhor, eu reconheço que eu estou querendo de novo fazer as coisas pela minha própria força. Eu reconheço que eu estou querendo de novo que as coisas sejam do meu jeito. Só que eu te peço perdão, Pai.
porque as coisas não são pela minha força. É o Senhor que governa. Eu só preciso administrar aquilo que o Senhor governa sobre a minha vida. Quando nós entendemos isso, Deus age. Deus entra com providência na sua vida. Deus inclina os ouvidos na sua oração. Ele te salva, Ele te resgata. Ele diz assim para Satanás e seus demônios: chega, basta. Eu não permito mais que você faça isso na vida do meu filho ou da minha filha. Chega. O meu filho, a minha filha tem sido fiel a mim, tem me buscado em oração. Chega. Está caindo por terra toda a maldade. É isso que Deus faz na sua vida. Então não para, não desista. Não desista disso. Não desista da presença do Senhor, nunca. Mesmo que você esteja sangrando, mesmo que você esteja em um momento que você acha que vai acabar todas as suas lágrimas, não para. Lembra de Jó, não para. Continue sendo fiel. Deus nunca vai deixar te faltar o pão de cada dia. Ele sempre vai usar pessoas para prover para você. Ele sempre vai usar pessoas que vêm te trazer o alimento. Se não for o alimento de pão, vai ser o alimento espiritual que você precisa para se manter de pé. Não para. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida. Não para, nunca. Porque você sendo fiel ao Pai, Ele sempre é fiel a você. Na verdade, é o contrário. Deus sempre é fiel a nós. Ele só espera a nossa fidelidade na presença dEle. Amém? Em nome de Jesus. Então aqui, agora nós vamos ler o versículo 11, que vai trazer para nós sobre o temor do Senhor e a sinceridade. Quando diz assim, ó: sabemos o que quer dizer temer o Senhor e por isso procuramos levar pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois se estamos loucos, em favor de Deus, e se temos juízo, em favor de vocês. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos os que quer dizer que todos tomam parte da sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso. Entenda que aqui nessa parte Paulo age movido pelo temor de Deus, não para agradar os homens. Ele não finge, não busca aplausos, apenas vive sinceramente diante do Senhor. Então ele diz, logo no início, que sabemos que quer dizer temer o Senhor e por isso procuramos levar as pessoas à verdade, sempre à verdade. Devemos sempre levar as pessoas na verdade da palavra, sempre. Nunca distorcer a palavra para agradar ninguém. Não deve ser feito isso.
Então o temor do Senhor nos mantém íntegros na presença dele e constantes. Porque temendo ao Senhor, nós o buscamos constantemente, todos os dias. A vida cristã não precisa ser compreendida por todos, basta ser verdadeira diante de Deus. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o Senhor. Depois ele traz que o amor de Cristo é tão intenso que nos constrange. E é verdade. Ele diz isso no versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor do Senhor Jesus nos constrange. Quando nós nos lembramos do que Ele fez por nós, nós sentimos vergonha de fazer algumas coisas. Por Ele ter nos amado, nós o amamos. Ele nos amou primeiro. Cristo morreu por nós, então nós devemos viver por Ele. Amém? E o amor do Senhor Jesus Cristo, sendo tão intenso por nós, nos impulsiona a viver por Ele. Nos traz essa força, essa vontade de viver por Ele. A maior motivação da nossa vida não é o medo, mas é o amor de Cristo. Quando nós somos cheias do amor de Cristo, nós não temos medo, porque o amor de Cristo é a nossa fortaleza, é a nossa fé, o escudo da fé. Amém? Entende? Obrigada, Jesus. O Evangelho nos chama a renunciar o egoísmo e viver para Deus. O Evangelho nos chama para isso. Renuncie todo o egoísmo da sua vida e viva para Deus, em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 17. O meu está grifado. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é essa. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus. Grifa aí tudinho na sua Bíblia, do versículo 25 até... do versículo 20, perdão, 20 e 21, para que você nunca se esqueça disso. Que o Senhor Jesus carregou a nossa culpa, porque se nós estivermos unidos com o Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados estão perdoados. E nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser amigos de Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Entendam que em Cristo tudo muda. Tudo muda com o Senhor Jesus. O passado é deixado para trás. As categorias humanas, que são aparência, status, títulos, são deixados, porque nós somos nova criatura.
Em Cristo, nós carregamos humildade. Em Cristo, nós carregamos o amor. Em Cristo, pouco importa o nosso título. Pouco importa. Porque quando nós formos chamados para a glória, nenhum valor tem lá isso. O que importa aqui é o que nós estamos gerando no nosso coração para vivermos a nossa vida, derramar sobre os outros que estão à nossa volta, sobre um irmão desconhecido, sobre uma comunidade, sobre um povo, sobre uma igreja, sobre uma multidão, aonde Deus quiser te usar. Lembra? Você é vaso de barro. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Quanto mais luz você tiver, mais as trevas vão se incomodar. Quanto mais certo você trabalhar, mais as pessoas vão invejar você. E tudo bem. Não é sobre... É sobre o que eles sentem, entende? As pessoas sentem isso, não é você. Você sabe o que você está gerando. Você está gerando a servidão verdadeira. Você está gerando o amor verdadeiro. Você está gerando um trabalho honesto. Você está oferecendo para o seu cliente tudo o que você tem de melhor. Então, quando nós trabalhamos com honestidade, quando você faz o seu trabalho com honestidade, você também está servindo ao Senhor, porque foi o teu Pai que te deu o trabalho. Foi o Senhor que te abençoou com o seu trabalho. Você entende isso? Então você recebe a bênção do trabalho e você trabalha com amor e honestidade. Então você está honrando a Deus naquilo que você está fazendo. E quando você trabalha certo, com honestidade, você incomoda pessoas. E nós não conseguimos ter controle sobre aquilo que as pessoas sentem por nós. Se preocupe em oferecer o que está dentro de você, sempre. Porque o que está dentro de você é o que o teu espírito gera na presença do Senhor. É você poder descansar à noite e pensar: Pai, tudo de melhor que eu pude fazer, em nome de Jesus, eu fiz no dia de hoje. E Deus conhece o teu coração, minha irmã, meu irmão. Deus conhece o teu coração. Então nunca se afaste do Senhor por nada, por nenhuma crítica humana, por nenhum apontamento humano, por nenhum julgamento, porque essas pessoas não têm poder de te julgar ou de te criticar. Só Deus tem. Não deixe essas pessoas fazer isso com você. Sabe por quê? Se você deixar as pessoas te julgar e te criticar e ficar mal por isso, sabe o que isso significa? Que você está tirando Deus do lugar e colocando essa pessoa no lugar de Deus na sua vida. Não faça isso, em nome de Jesus. Não faça isso. Somente Deus tem o poder de te julgar. Só Deus. Então caminhe com Ele. Clame a Deus em nome de Jesus. Fala: vem, Jesus. O Senhor é o meu Senhor, o meu único Salvador. Segura na minha mão. O Senhor prometeu interceder por mim diante de Deus. O Senhor prometeu, Jesus, que o Espírito Santo Consolador me guiaria, me daria força, mostraria-me os caminhos. Então me ajuda, Jesus. Não me deixe cair em erro. E se eu cair, me repreenda.
Sempre converse assim com o Senhor. Não precisa de palavras difíceis. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre abrir o seu coração e crer e ver aquilo que você está pedindo. É você sentar no seu ambiente de oração ou aonde for e você ver de olhos fechados que o Senhor está na tua frente te ouvindo. Essa é a fé no invisível. Entende? Essa é a fé. Eu desejo em nome de Jesus que você consiga viver essa fé. De fechar os seus olhos e ver Jesus na sua frente, te ouvindo, sendo seu intercessor. Porque só Ele é o intercessor vivo. Jesus é o seu único intercessor. Entende? Jesus foi o único homem que ressuscitou. Então só Ele é vivo para ouvir as nossas orações e interceder por nós a Deus. Só Ele. Não existe outro intercessor para interceder sobre a sua vida. Não deixe Satanás enganar a sua mente. Em nome de Jesus. Entenda que o Evangelho transforma a nossa identidade, a nossa mente e o nosso propósito. Quem faz isso? O Evangelho. A verdade do Evangelho. Todos os dias nós estamos estudando a verdade do Evangelho. E isso é lindo porque não é só leitura. Você está compreendendo a verdade está sendo revelada diante dos nossos olhos todos os dias, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então o Evangelho nos traz a nossa identidade em Cristo, transforma a nossa mente e o nosso propósito é revelado em nome de Jesus. Em Cristo temos uma nova natureza e isso deve refletir em nosso comportamento. Então, se nós nascemos na presença de Cristo diante da verdade, o nosso comportamento muda completamente. O nosso tom de voz muda. Nós já entendemos que nós não temos necessidade de dar a última palavra, porque não é na força, é no amor. O Evangelho é amor, o Evangelho é inclusão e não exclusão. Amém? Glórias a Jesus. Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus. A palavra nos diz isso. Agora Ele nos envia como? Como mensageiros para reconciliar outros com Deus. Olha como isso é lindo. Não é? Obrigada, Jesus. Então nós, como cristãos, somos ministros da reconciliação. A nossa missão é reconectar pessoas com Deus. Essa é a nossa missão, sempre na verdade. Amém? A mensagem que nós carregamos é vida para os perdidos e cura para os quebrados. Então nós precisamos levar vida para todo aquele que está perdido. E o que é a vida? É Cristo. Cristo é a vida. Só o Senhor Jesus é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que ele fala? Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a vida para nós. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não se enganem. Não se enganem. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Então, Jesus é o único caminho que nós temos. Amém? Glórias a Jesus por isso. Somos representantes oficiais do reino de Deus aqui na terra. Somos embaixadores de Cristo.
É isso que diz o versículo 20. O versículo 20 diz isso. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Glória a Deus. Então, nós somos representantes oficiais do reino. Através da sua vida e da minha vida, Deus apela ao mundo assim: reconciliem-se comigo, reconciliem-se comigo. Essa é a nossa missão. Amém? Em nome de Jesus. A sua vida é um canal direto entre Deus e as pessoas. Não deixe ninguém roubar isso de você. A sua vida é um canal direto através de Jesus. Porque se você vive em Cristo, se você vive na presença do Senhor Jesus, você carrega Cristo. Eu carrego Cristo. Então, nós somos um canal. Amém? Entendeu? Em nome de Jesus. Nós não somos turistas aqui na terra. Não. Nós carregamos autoridade em nome do Senhor Jesus em missão. Amém? Que lindo isso, né? Nosso coração transborda, né? Meu coração faz assim. Transborda de amor. Muito amor. É muito amor por Jesus. Declare o seu amor por Jesus. Jesus, eu amo o Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu não posso viver sem a sua presença. Eu nunca vou me esquecer do que o Senhor fez naquela cruz por mim. Declare isso a Jesus. É o que nós temos que fazer. Amém? Olha só, o versículo 21 tem uma explicação para nós. Que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Jesus não conheceu o pecado. E ele fez o pecado por nós. Ele recebeu a culpa dos pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo, o inocente, assumiu o nosso pecado. Então, como não amá-lo? Como não dar a ele toda a honra, toda a glória? Como não? Em troca, nós recebemos a justiça de Deus. Isso é a essência do Evangelho. Entende? Glória a Deus. Somos justificados por Jesus. Somos justificados não pelas nossas obras, mas pela substituição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos dá identidade, nos dá segurança e autoridade espiritual. Amém? O que nós podemos, o que nós levamos? O que nós levamos? Hoje, sexta-feira, para a nossa vida. Que essa vida é temporária. Isso nós sabemos. Viva com os olhos na eternidade, meus irmãos. Não se apegue às coisas da terra. Tudo passa. As coisas da terra passam. A dificuldade passa. Tudo passa. Mas a palavra de Deus não. Por isso os nossos olhos devem estar na eternidade. Cristo é a motivação. Cristo é a motivação da nossa vida e tem que continuar sendo a motivação da nossa vida. Sirva com amor, perdoe e ame por causa do amor dele e não por obrigação. Olha como isso é forte. Sirva, perdoe e ame por amor a Jesus e não por obrigação. Ame os seus inimigos. Ore pelos seus inimigos. Ore por aqueles que te desejam o mal. Abençoe a vida deles. Abençoe de todo o seu coração a vida daqueles que te desejam o mal.
Peça a Deus que se apresente a eles. Peça ao Pai em nome de Jesus para que alcance quem te deseja o mal, que eles sejam prósperos, de paz, de saúde, para que havendo paz e saúde, eles prosperem em todas as outras áreas da vida. Em nome de Jesus. Dobre o seu joelho no chão, ore pelos seus inimigos. Tira essa legalidade da mão de Satanás. Nunca deseje o mal a quem te faz o mal. Ame ele. Ele não sabe o que está fazendo. Assim como Jesus disse naquela cruz: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo. Então perdoe os seus inimigos. Eles estão cegos espiritualmente. E eles estão tão preocupados com a tua vida que eles não conseguem prosperar. Então orem por eles, em nome de Jesus. Amém? Por Jesus, faça isso por Jesus, por amor. Nós somos ministros da reconciliação, não é? Então compartilhe o Evangelho, a verdade do Evangelho. Seja ponte entre Deus e os perdidos. Seja ponte na vida dessas pessoas, ó, ponte. Amém? Em nome de Jesus. Então, caminhando com Cristo, nós somos o quê? Uma nova criatura. Estamos caminhando com o Senhor, então com Ele. Nós somos uma nova criatura. Então, abandone o velho eu, tira a mochila. Faz um ato profético. Eu tiro a mochila e abandono o meu velho eu e eu vou viver como alguém regenerado, renovado, renascido, reposicionado. Amém? Em nome de Jesus. E que a gente nunca se esqueça que haverá prestação de contas, tá? Então, viva com propósito, santidade e temor ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então, o versículo 17 nos trouxe sobre isso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, você e eu somos uma nova criatura. E todo aquele que vive em Cristo. E nós somos embaixadores em nome de Cristo. E nós precisamos reconciliar pessoas com Deus. É como se Deus clamasse por isso. Essa é a nossa missão. Amém? Em nome de Jesus. Então a nossa vida nessa terra é uma tenda passageira. Foi assim que começou esse capítulo hoje. Mas temos um lar eterno preparado nos céus, nos aguardando. Enquanto isso, Deus nos chama para viver com coragem, com fé, com amor e missão. É isso que nós precisamos viver, dessa forma. E Cristo morreu para nos reconciliar com Deus. E agora, nos enviar para fazer o mesmo com os outros. Obrigada. Que a sua vida, minha irmã e meu irmão, continue exalando a presença de Cristo como um embaixador fiel, vivendo não para você mesmo, mas para aquele que por você morreu e ressuscitou. Amém? Em nome de Jesus. Viva por Cristo, por Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu desejo que você esteja sendo muito abençoado. Que você esteja a cada dia mais, em nome de Jesus, se posicionando, virando chaves, assim, expandindo a sua mente espiritual, abrindo seus olhos, abrindo seu coração para o Espírito Santo agir. Deixa queimar. Sabe aquela música? Deixa queimar, deixa queimar. Deixa o fogo te queimar, para você ter mais fome e sede da palavra. Para que você
na hora de fazer algo que não é certo, você pare e fale: não, isso não pertence mais para mim, isso não faz mais parte da minha vida, a minha vida agora é diferente. Entende? Busque por isso, pela verdade do Evangelho, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Não se esqueçam que eu li um versículo no comecinho que me chamou a atenção, porque foi esse versículo que me fez receber o Espírito Santo pela primeira vez. É o versículo 13, quando diz assim: pois se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízo, é em favor de vocês. E naquela noite o profeta disse: se você ficar tentando manter o juízo, você está tentando manter a aparência em seu favor, e dessa forma o Espírito Santo não consegue agir sobre a sua vida. Então, para viver as coisas de Deus, para viver as coisas do Espírito Santo, é preciso perder o juízo? É preciso ser dado como louco? E ali então, eu fui provada do poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Então eu desejo que você viva isso, que você, na presença de Deus, não tente manter o juízo. Para quê? É entre você e o Senhor. Pouco importa o que os outros pensam, pouco importa o que as pessoas vão achar. É entre você e o Senhor. Vergonha dos outros? Vergonha dos outros? Você tem que ter vergonha de Deus, de se apresentar diante dele se você estiver fazendo coisas erradas. Amém? Vamos orar? Fecha seus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu venho nessa manhã agradecer ao Senhor, junto com todos os seus filhos e suas filhas, meu Pai, que estão aqui. Nós estamos, Senhor, nessa hora com o nosso coração unidos para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Meu Deus, nós declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor para tudo. Nós precisamos do seu agir na nossa vida de maneira sobrenatural. Nós precisamos, Senhor, do agir, do teu agir, Pai, através do teu Espírito Santo, em todas as áreas da nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que somos falhos e pecadores. Por isso, nessa hora, em nome de Jesus, Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdão, Pai. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, conscientes e inconscientes. Pelos pecados, Senhor, que não nos lembramos se fizemos. Nos perdoa, Pai, de tudo. Queremos ser lavados pelo sangue do Cordeiro agora. Lava-nos, Senhor, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Nós rejeitamos todo orgulho da nossa vida, não queremos sentir orgulho. Que todo orgulho caia por terra em nome de Jesus. Não queremos ser egoístas, não queremos mais, Senhor, queremos ser humildes. Queremos ter um coração humilde e quebrantado. Queremos ter um coração verdadeiro, Pai, na Tua presença. Queremos viver a verdade do Teu Evangelho, Pai. Em concordância, Senhor, nós oramos e Te pedimos por isso. A Tua palavra diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor se inclina a receber a nossa oração. Então, Pai, nessa hora se inclina, em nome de Jesus, e receba o nosso clamor. Queremos um coração humilde, queremos viver uma vida humilde, de humildade, Senhor, nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos. Queremos ter os olhos
de Jesus, queremos olhar as pessoas e sentir amor por todas elas, Pai, sem distinção. Porque o Teu Evangelho diz, meu Pai, que o Teu Evangelho é inclusão, é amor e não exclusão. A Tua palavra diz, Pai, que a verdade reconcilia pessoas ao Senhor. Então nós estamos reconciliados ao Senhor e queremos reconciliar outros ao Senhor também. Essa é a nossa missão. Capacita-nos, Pai. Capacita-nos. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos levar, meu Pai, a verdade da Tua palavra a todo aquele que se encontra perdido, a todo aquele que está fraco, a todo aquele, Senhor, que não tem forças. Pai, em nome de Jesus, nos capacita para isso. Meu Deus, em nome de Jesus, nós tomamos posse da palavra que diz que quando nós estamos fracos é que o Senhor nos faz forte. Então, Pai, a todo aquele que está fraco nesse dia de hoje, faz forte, Senhor. Faz forte, Senhor, em nome de Jesus. Dê força, Senhor, nos dê forças, Pai. Nos capacite, Senhor, nos levante, nos mantenha de pé, Pai. Em nome de Jesus, para que nós possamos servir o Teu reino com amor, com alegria, com verdade, com fé, com confiança, com perseverança, em nome do Senhor Jesus. É isso, meu Pai, que nós derramamos o nosso coração na Tua presença nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Te peço, meu Pai, agora, como intercessora, na autoridade que o Senhor me concede, coloca, Senhor, sobre nós uma unção de alegria especial nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Que essa unção da alegria nos tome por completo, que os nossos olhos vejam tudo que o Senhor quer que a gente veja nesse dia, diante das coisas mais simples desse mundo. Coloca sobre nós, Senhor, uma nova armadura das cortes celestiais. Uma armadura envolvida, Pai, no fogo do Teu trono. E eu declaro que toda flecha que vier em nossa direção vai bater em retirada em nome de Jesus, vai ser fulminada por esse fogo em nome do Senhor Jesus. Coloca, meu Pai, sobre nós agora uma nova armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, cobrindo toda a dimensão dos nossos braços e mãos, um novo cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. E assim, Senhor, nós estamos debaixo do Teu poder, protegidas, Senhor, pelas armaduras do Senhor. Nós estamos prontos para viver esse dia, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos empodera. Assim é o Senhor nosso Deus, nosso Pai, a quem nós amamos e glorificamos todos os dias. Toda honra e toda glória do Senhor, Pai. Obrigada por essa paz que nós estamos sentindo agora. A paz que o mundo não pode nos dar. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus, em reverência, Pai, nós Te agradecemos. Estamos prontos para viver o nosso dia e glorificar o nome do Senhor, por onde o Senhor pedir que a gente vá. Pai, é isso que eu oro, é isso que eu Te peço e declaro, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Jesus. Nós Te amamos. Amém? Deus abençoe o seu dia. Tenha um dia abençoado. Um dia lindo na presença do Senhor. Que a alegria de Deus tome todo o seu ser. Amém? Em nome de Jesus. E até amanhã. Para honra e glória do Senhor. Amanhã, 8 horas. Tá bom? Em nome de Jesus. Tchau. Deus te abençoe. Até amanhã.